Bem, boa noite a todos os irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, vamos dar continuidade aqui à leitura da revista O Cristão. O tema abordado os galardões, não é isso, Jefferson? Os galardões. E o tema de hoje, nesse tópico, é o galardão por servir a um homem rejeitado. Muito bem, a gente vai começar a leitura. Os irmãos que estão em comunhão, fiquem à vontade para comentar algo que chamou a atenção ou que acham que seria de bom ser destacado, né? Fique à vontade, fique bem tranquilo. Os irmãos, quando falarem, eu vou estar dando assim o espaço, ok? As irmãs e os irmãos que não estão em comunhão também, fiquem à vontade para perguntar, se tiver alguma dúvida, ou se não estiver entendendo também, né? Pode pedir também para repetir ou mudar o ritmo da leitura, vamos dizer assim, né? Se estiver lendo muito rápido. Então, é isso aí. Essas orientações a gente sempre dá, né, para que os irmãos fiquem todos aí bem à vontade, porque esse é um momento em que a gente está ou lendo algum escrito dos irmãos, algum livro, aqui agora, nessa revista aí, O Cristão, muito boa, com muitos temas bons, irmãos, né? E a gente está lendo aqui, mas né, tem já várias edições lançadas com muitos outros temas muito bons. Os irmãos, se procurarem, vão encontrar muitas coisas boas e algum que seja de interesse pessoal, particular, e é muito bom. Então, né, esse é um momento para isso, onde a gente, não sendo uma reunião formal, mas uma reunião informal, onde nós, todos como os cristãos, estamos aqui, né, usando esse meio muito bom também, internet, de estar aproximando pessoas que estão separadas fisicamente, né, aqui, em locais tão distantes, mas a gente está aqui junto através desse meio, graças ao Senhor, e a gente pode, assim, ter esse momento de estar se ocupando com as coisas do Senhor, e uns ajudando os outros, nisso aí. Então, a gente vai dar continuidade, assim, à leitura, e os irmãos estejam todos, assim, né, à vontade, para estar usufruindo, assim, dessa leitura aí, que o Senhor possa estar nos ajudando em tudo. Então, o galardão por servir a um homem rejeitado. A leitura está aí em 2 Samuel, capítulo 2 Samuel, do capítulo 15 ao 19. Como aí é um capítulo bem grande, né? A gente não vai chegar a ler, mas se necessitar a gente ir até o texto, durante a leitura a gente pode ir. Ele está pedindo ler do capítulo 15 ao 19. Poderia só botar aí para a gente ver em que assunto está sendo falado ali, nesse capítulo, Jefferson? Ah, tá bom. Pode voltar lá, Jefferson. Aí vai falar esse capítulo, vamos falar aí da rebelião de Absalão, né? O filho de Davi que quis tomar o poder. Então, vamos iniciar aqui a leitura. Quando o rei Davi está firmemente estabelecido no trono, e nenhum rebelde se levanta para disputar seu direito de ocupá-lo, é fácil para alguém parecer leal e clamar com a multidão: Deus salve o rei. Mas onde a rebelião fez progresso entre as massas, dando algum poder real e honra ao aspirante ao trono, então o rei soberano descobre quem são seus verdadeiros amigos e discrimina entre
o cortesão bajulador e o súdito leal. Esse discrimina aí quer dizer assim, e percebe, né, tem a percepção, né, vamos dizer assim, entre o cortesão bajulador e o súdito que é leal. O dia da rejeição do rei é o dia para o súdito se declarar. Assim foi com o velho Barzilai e os que estavam com ele em Maanaim. O guerreiro e benfeitor de seus pais não, desculpa, o guerreiro e benfeitor de seu país, tem um acento ali que eu não tinha visto, né? O guerreiro e benfeitor de seu país, que elevara Israel a um patamar de glória, prosperidade e influência nunca antes desfrutada, foi rejeitado em favor do filho do rei, notável por nada além de sua aparência pessoal, vontade desenfreada e imensos poderes de dissimulação. Absalão havia roubado os corações inconstantes dos homens de Israel. Então aí, irmãos, só para vocês terem aí os irmãos e as irmãs, né, se situarem aí na história. Então, Absalão, filho do rei Davi, ele era né, um varão, um homem, né, de aparência muito bela, né, e ele até cultivava essa aparência bela com um longo, né, longos cachos, longos cabelos, né, e é interessante até isso, né, que ele fazia isso para exatamente estar trazendo a glória, né, tendo essa glória aí, dessa aparência bem apresentável diante dos outros. Então, ele criava esses cabelos longos aí, né, coisa até que a gente sabe que lá em 1 Coríntios 11, Paulo fala que o homem não deve fazer isso, né? É interessante até isso. A gente abrir lá em 1 Coríntios 11, o verso, deixa eu lembrar aqui o verso, já no final aí de 1 Coríntios 11, final não, né? Na metade. 14, Jefferson. Em 1 Coríntios 14, Paulo fala assim, ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido, né? É desonra. No entanto, voltando lá para o texto, e a gente contextualizando ali, né? Absalão, ele tinha um cabelo bem crescido, assim, igual de mulher. Mas tudo isso para trazer glória para ele mesmo, né? E para a sua aparência, atrair a atenção dos outros para si. Então, Absalão se levantou contra o rei Davi e o rei Davi, né, nessa época aí, estava tudo em paz, ele já tinha, vamos dizer assim, vencido, né, os inimigos ali de Israel, e estava tudo em paz, e aí, de repente, então, se levanta o Absalão, o próprio filho dele, e faz uma revolta e tenta tomar o trono do rei Davi, né? E aí, no texto, ele está falando, né, disso, né, que quando está tudo em paz, todos falam, Deus salve o rei, e aquela, vamos dizer assim, bajulação por parte, assim, de alguns até que não estão, o coração não está com o rei, mas, né, mesmo assim, bajula o rei e tudo mais, fica naquela, e depois, quando se levanta aquele que quer tomar o poder, no caso, o Absalão, aparece entre os súditos de Davi, aí aqueles que ficam do lado de Absalão, né? Se eu não me engano, um desses é esse velho aí, Barzilai.
e os que estavam com ele lá em Manaim, que é uma cidadezinha lá. É um dos, né, vamos dizer assim. Então, se juntam à rebelião do Absalão. E aí, nessa hora, né, em que um rei está sendo rejeitado, né, aparecem e aí consegue se discernir aqueles que são verdadeiros daqueles que não são. E é isso que o autor está colocando aí nesses 2 parágrafos. Então, Absalão, ele atraiu muitos para si, mas muito pela sua aparência, né? A gente lembra até do rei Saul, né? O primeiro rei lá de Israel, quando o povo pediu um rei na época Samuel, né, o profeta ali, e pediu um rei que fosse ungido um rei para eles e tudo mais, porque todas as nações tinham um rei, e não era da vontade de Deus isso, porque eles tinham o Senhor, tinha Deus, tinha Jeová, para estar guiando, dirigindo eles, mas eles queriam a mesma coisa que as outras nações e pediram um rei. E o Senhor assim permitiu que eles, então, tivessem um rei, e eles escolheram, então, a Saul, que era também um outro homem, muito, que se destacava entre a multidão, né? Alto, né? Os homens, a média ali batia no ombro dele, e ele mais alto que todos, e belo e tudo mais, então, eles aí escolheram Saul, né? E aí, acontecendo de novo isso aí, né? Esses que ficaram com Absalão, e ele, né, atraía muitos seguidores para ele por causa dessa beleza, dessa coisa tão, vamos dizer assim, superficial, né? Que é a beleza física, vamos dizer assim, né? Vamos continuar, então, aqui a leitura. Não sei se esse panorama que eu dei aqui, depois os irmãos e as irmãs ficarem dentro do contexto aí do que está sendo falado ali em Samuel 15, o capítulo do capítulo 15 ao 19, que conta toda essa história, né, do levante de Absalão, e como ele foi contra o pai dele, Davi, a guerra, toda a briga, a luta, como ele morreu até também. Sim, a irmã Ludmila, pode falar, irmã? Ei, irmão, é que eu gostaria de saber, porque não tá aparecendo o texto aqui na tela, sabe? Hum, Eu não sei se é o problema aqui no meu celular ou é se o irmão aí não tá compartilhando. o texto da revista que eu estou lendo? Aham. Não está aparecendo aqui na tela. Não sei se os outros irmãos estão vendo o texto, está tranquilo aí? Sim, eu tô vendo. Então, Ludmila, deve ser um problema do seu celular. É bom você sair e entrar na reunião de novo, tá bom? Aí deve Tá resolver. bom, então eu vou fazer isso. Ô, irmã, Diga, Lusitânia. será que ela não subiu a tela? Ah, tem uns pontinhos do lado do celular, que aí marca, tem a tela principal e as outras telas é a tela que aparece os participantes. Tente. Aparece uma informação em voltar para o início, alguma coisa assim, irmã. Ou se você não conseguir, você entra e sai novamente. Sai e entra novamente. Mas tá na principal. Acho que eu vou fazer isso mesmo, de sair e voltar de novo pra ver. Isso. Irmão Valdemir também levantou a mão aí, irmão? Alguma coisa? Não, boa, irmã, aqui também no meu não tá aparecendo também, não. Faça isso também, irmão. Saia da reunião e entre de novo. Aí a gente vê se resolve esse problema, porque a maioria aqui tá tranquilo, a apresentação. Irmão Jorge, pode falar, irmão? Ou escrever, se quiser. Deixa eu olhar aqui. Não, vou falar que é rapidinho. É porque eu Ah, fiquei na dúvida aqui, o nome é Abisalão ou Absalão? eu, eu pronuncio Absalão, né? Absalão. Ah, Eu não não, é. Eu é, tinha entendido. É porque eu tinha entendido Abisalão, mas é Absalão mesmo, né? eu acho que Absalão. é. Eu acho que é assim a pronúncia, viu, irmão? Porque tem gente que pronuncia
Absalão, outros Absalão, entendeu? Mas eu não tenho certeza. Para mim, parece ser a pronúncia ser Absalão, assim. É, porque eu já tinha visto também outros irmãos lendo, já tinha visto, no caso, o irmão Mário e outros falando Absalão. Aí eu fiquei agora na dúvida. Mas tá bom, irmão, obrigado. É Absalão mesmo. Porque é só uma questão de pronúncia, né? E vai de acordo com o sotaque tão variado que nós temos aqui no Brasil. Aí cada um vai falando com uma pronúncia diferenciada aí. Pronto, Ludmila já resolveu aí. Entrou, saiu, voltou, já resolveu a apresentação para ela. Beleza? Vamos continuar então a leitura aqui. Ungido do Senhor. Lembrando sempre, irmãos, né, que Davi é uma figura do Senhor Jesus. Então a gente está vendo aí, sendo falado desse momento aí, do reinado de Davi, onde houve esse levante aí por parte do filho dele, querendo tomar o reino, né? E a gente lembrar sempre que Davi aí é uma figura do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar aqui. O ungido do Senhor. O rei fugiu de Jerusalém e assim ultrapassou os verdadeiros limites da terra da promessa. Neste momento, quando as condições de Davi estavam no ponto mais baixo, sobe, Maquir e Barzilai se declararam do seu lado quando se encontraram com ele e com sua companhia em Manaim, e trouxeram com eles os que sentiam ser necessário. Então, só para contextualizar também os irmãos, a irmão Isaac levantou a mão. Fala, irmão. Pode falar, Isaac. Se estiver falando, o microfone está fechado, Isaac. Bem, não sei se o irmão Isaac está ouvindo. Acho que quando quiser falar, Isaac, aí só é você falar aí, a gente vê aí o que é, tá? Então, só para contextualizar, quando Absalão se revoltou contra Davi, ele foi para Jerusalém com os homens dele, né, a tomar o reino, e Davi, com medo assim, ele pegou e saiu de Jerusalém, né, saiu da cidade de Jerusalém, fugindo do filho dele, Absalão, tá bom? E aí, ele encontra aí com esses homens aí, né, príncipes aí, Sobi, Maqui e Barzilai. Quando fala príncipe, é porque eram chefes ou autoridades de tribos ou de cidades, certo? Não é que quer dizer que eram filhos de Davi, não. Então, príncipes em Judá ou em Israel, nesse sentido de autoridades, né, de homens que eram as autoridades ali nas tribos, na família deles, na cidade, tá bom? Então, esses daí, Sobi, Maqui e Barzilai, eles se declararam do lado de Davi, né? Davi fugindo, saiu de Jerusalém, e eles ainda assim ficaram ao lado de Davi. Continuando a leitura. Davi não os convocara para recebê-lo. Nenhuma força superior os compeliu a ceder ao rei o que possuíam. Eles trouxeram por conta própria coisas que eram adequadas para a ocasião. Barzilai aparentemente superou todos eles, como ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Maanaim. Muito marcante, então, era a atitude deles nesse momento. Muito aceitável para Davi, e podemos certamente acrescentar, agradável ao Espírito de Deus, que achou por bem registrar de forma tão completa. Então, só para, né, corrigir aqui também o que eu tinha falado, né, eu achei que Barzilai foi um dos que não
tinha ficado ao lado de Davi, mas Barzilai ficou realmente ao lado de Davi. Foi um dos que ficaram ao lado de Davi. E aí a gente vê aí como eles fizeram isso sem nenhuma... Não porque Davi pediu ou Davi mandou, mas eles foram de livre, espontânea vontade, vamos dizer assim, né, com o coração que estava com o rei. E foram e ajudaram trazendo coisas que eram necessárias ao rei nessa, vamos dizer assim, nesse momento em que ele estava assim, tinha saído de Jerusalém, tinha saído do Palácio Real, da sua cidade, e estava indo assim como se fosse assim, para o deserto, né? Vamos dizer assim. E necessitava e foi com toda a família, a comitiva, então necessitava de mantimentos, de coisas para ajudar nessa viagem. Então, aí a gente vê que Davi, como uma figura do Senhor Jesus, né, nos remete ao pensamento, né, de que o Senhor Jesus, sendo hoje assim, rejeitado, como foi rejeitado pelo seu povo, e como é rejeitado pelos homens, muitos homens hoje, a sociedade em si hoje, né, nós, como servos assim fiéis ao Senhor Jesus, e que estamos com o nosso coração nessa pessoa, devemos estar ao lado dele, né, em sua rejeição, vamos dizer assim, hoje. E não sermos influenciados, né, por aqueles que não o querem receber, não o querem como o Senhor, né, e o próprio povo dele que não o quer como o rei sobre Israel, né, vamos dizer assim. Porque rejeitaram e crucificaram o Senhor Jesus. Mas nós temos mais o privilégio, né, de saber que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu, mas ressuscitou, está vivo, né, a glória, né, foi glorificado, está em glória à direita do Pai, e nós o vemos assim, né, apesar de não vermos ainda, vamos dizer assim, coroado e reinando aqui na terra, mas o vemos em glória e o vemos, né, ressuscitado em glória e, né, com toda a glória que é devida a essa pessoa que é o nosso Senhor Jesus. Então nós temos essa fé e essa vista de fé que os homens no mundo não têm, né? O veem apenas como um homem que andou aqui na terra e que morreu. Para eles, o Senhor Jesus está morto. Eles falam assim, um homem que surgiu lá na história, na terra de Israel, e que foi um sábio, que teve muitos seguidores, e que depois o Império Romano foi e crucificou. E está morto. Eles pensam assim. Mas nós não, né? Nós temos esse conhecimento e cremos assim por fé que essa é a realidade. Né? A realidade é que o nosso Senhor está vivo e está agora no céu. E um dia, né, ele vai voltar, e aqui eu estou falando da volta dele para reinar, não estou falando da volta dele para levar a sua igreja, né? E um dia ele vai voltar e vai se mostrar a todo mundo e vai reinar e vai trazer a justiça e a paz, né, para todo este mundo. E nós vamos estar com ele, né, a igreja vem com o Senhor Jesus. Então, para a gente vir com o Senhor Jesus nesse momento que ele vai reinar, antes ele vai ter que nos tirar daqui e nos levar para o céu, né? Mas esse não é assunto aqui, a gente vai continuar lendo dessa rejeição aí do Senhor, aí na figura do rei Davi, que foi sendo rejeitado e com o levante, né, do filho dele, aí o Absalão, querendo tomar a coroa, tomar o reino, e Davi, então, saindo de Jerusalém. E aqueles que realmente verdadeiros servos dele e ajudando assim, e se colocando ao lado, né, do rei Davi. Continuando então a leitura.
Eles não calcularam as chances de sucesso, nem esperaram para saber qual lado as aparências favoreciam. Se eles tivessem olhado para o assunto sobre esta luz, será que eles teriam amizade com Davi? Os exércitos que seguiram Absalão não teriam determinado seu lugar em Israel? Com eles, no entanto, a questão era certamente a mais simples. Deveriam eles ficar ao lado do ungido do Senhor ou não? Tal alternativa admitia apenas uma resposta. Então, é interessante notar isso aqui, viu, irmão? Porque do lado de Absalão existia um exército de homens. Foi até por isso que Davi saiu de Jerusalém, porque, vamos dizer assim, ele não teria forças, vamos dizer assim, força ou poder militar, vamos dizer assim, para combater ali, naquele momento, o Absalão, filho dele. Então, até por isso ele sai de Jerusalém, leva toda a família, os seus filhos e tudo mais, para preservar, assim, a vida deles, e aí ele sai. Então, é muito fácil, às vezes, tomar um lado, né, simplesmente olhando e vendo, não, quem é que tem mais poder? Não, esse aqui tem mais chance de ganhar, então vou ficar do lado do que vai ganhar, né? É muito fácil fazer isso. O difícil é você olhar e ver, né, qual é o lado correto a se posicionar, vamos dizer assim. E a gente sabe que o verdadeiro rei, o ungido do Senhor, era o rei Davi. E Absalão era apenas um usurpador, não era ungido de Deus. Então, por isso até esses homens aí, né, a gente vai ver depois qual posição eles tomaram. E da mesma forma é hoje a gente pensar no nosso Senhor Jesus, né? Porque quando a gente olha aí para o mundo, a gente percebe que, né, a maior influência, o maior poder, estou falando de forma natural, né, irmão? Com os olhos que nós vemos aqui, está aí no mundo, né? Quem tem todas as ferramentas para dominar sobre os homens não são os governos, né? Utilizando-se da mídia, da ciência, da política e do próprio poderio militar para dominar sobre todos os homens, né? E aí, principalmente, o poder que eles usam, né, da ciência, da filosofia, né? E aí de dizer e desmerecer e desfazer de tudo aquilo que o Senhor Jesus é, do que o Senhor Jesus fez e do que o Senhor Jesus fará, né? Então, as pessoas, a tendência, olhando isso, das pessoas é ficarem ao lado desse, né, que estão dominando aí. Então, a gente sabe quem domina este mundo, no sentido do que a palavra de Deus fala, que o mundo jaz no maligno. E esses governos, essas ciências, essas filosofias e todas as outras coisas mais vão sendo conduzidas segundo os pensamentos do maligno. E não querem saber de Deus. Então, a gente olhando isso assim, com um olhar, vamos dizer assim, natural, sem fé, vamos dizer assim, as pessoas vão e acreditam nisso que está sendo dito aí. Mas nós não, a gente olha para aquilo que o Senhor colocou em nossos corações, em nossa vida, uma nova vida, um novo nascimento, a fé para crer no Evangelho da nossa salvação e a fé para crer, assim, nessa pessoa, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E temos esse discernimento espiritual de entender, né, que o que o mundo apresenta não vale nada, né? Não vale nada em relação àquilo que a palavra de Deus nos apresenta, daquilo que o nosso Senhor Jesus nos oferece e nos dá de graça, né? Por graça. Então, a gente tem esse discernimento pela fé, graças a Deus, e o Senhor tem, né, através da pregação do Evangelho da graça, né,
também salvado outras pessoas dessas trevas, né, que é o mundo. Vamos continuar, então, aqui a leitura. Agora ou nunca. A cautela mundana poderia ter aconselhado uma espera antes que eles se comprometessem tão irreversivelmente como fizeram, mas se eles tivessem demorado, todas as oportunidades de manifestar sua lealdade e devoção teriam passado. Para eles, era agora ou nunca. Eles tomaram camas e bacias e vasilhas de barro e trigo e cevada e farinha e grão torrado e favas e lentilhas também torradas e mel e manteiga e ovelhas. Só um momentinho, recebeu o irmão aqui. E ovelhas e queijos de vaca e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava. 2 Samuel 2, ou 2 Samuel 17, verso 28 ao 29. Nada que as pessoas pudessem querer parece ter sido esquecido. Nada do que eles trouxeram, ao que parece, foi negligenciado no relato. Então, a gente está vendo aí, né, esses homens tomando essa posição ao lado do rei Davi, e aí, né, trazendo toda essa ajuda, né, necessária ali para estar apoiando, estar manifestando o apreço deles pelo verdadeiro rei, o rei Davi, e toda a sua comitiva. Então, eles se apressaram em tomar essa posição ao lado do rei Davi e ajudar, né, fornecendo esses mantimentos aí, tudo para o rei Davi. Os eventos se desenrolam. Absalão atravessou o Jordão com os exércitos de Israel sob seu comando. A questão da batalha é bem conhecida. Davi deveria ser castigado, mas não deposto. Ele havia sido castigado e agora chegou a vez de Absalão. Aquilo em que ele especialmente se orgulhava se tornou o meio de sua captura. Suspenso pelos cabelos entre o céu e a terra, o homicida e rebelde encontrou a devida recompensa de seus feitos. Assim terminou a rebelião e o exílio temporário de Davi. Então, né, a gente sabe lá a história lá, que é contada, né, em 2 Samuel, de 15 até o 18, que nessa batalha aí, nessa luta, então, que houve, o Absalão, quando os exércitos dele começou a perder, a ser derrotado na batalha, ele fugiu, e nessa fuga, né, os cabelos esvoaçantes dele, né, de mulher, os cabelos esvoaçantes dele de mulher se prenderam lá nos galhos dos arbustos, foi da árvore, né? E aí ele ficou empendurado, porque aí o animal, a mula, o cavalo, né, continuou a corrida e ele ficou empendurado pelos cabelos. E aí então vieram os homens e ele foi então morto. Porque aí, empendurado pelos cabelos, não tinha nem como o que fazer. Mas aí, né, aquilo que ele de tanto se orgulhava, né, que era de tanto orgulho para ele, que era aqueles cabelos que eles criavam longos e tudo mais, foi, né, o que, vamos dizer assim, foi o meio pelo qual ele foi preso, né, e então capturado. Ó, que coisa, né? Isso nos faz lembrar, né, de pensar, né, que não são essas coisas superficiais e vamos dizer assim, e coisas que vão trazer glória para nós mesmos, que vão nos ajudar. O homem pensa muito nisso, né? Nós, os homens,
pensa muito, é muito orgulhoso, muito vaidoso. Então, o homem acha que coisas que vão trazer glória para ele são de alto valor. E aí procura se esmerar nisso, né? Nessas coisas que vão trazer honra e glória para si mesmo. E o cristão, aí, eu estou falando do homem mundano, né? Do homem, vamos dizer assim, carnal, mundano. Mas o cristão, né, em tudo, ele deve estar pensando na glória do Senhor Jesus. De ele estar refletindo a glória de Cristo. E não mostrando sua própria glória, seu próprio valor, ou suas próprias qualidades, seja lá o que for, né? Então, quando está falando aí dos cabelos e da beleza de Absalão, está falando de uma coisa bem superficial e simples, mas lá no coração dele existia uma coisa, porque isso aí, o cabelo e a beleza dele, estava sendo só refletindo aquilo que ele tinha no coração, né? Esse orgulho, essa vaidade e essa ânsia pelo poder, ao ponto de ele se levantar contra o próprio pai ali, o rei Davi, e querer tomar o reino. Então, reflete está só refletindo o que ele tinha no coração. Então, né, o cristão, né, ele deve estar buscando a glória do Senhor Jesus, e não alguma coisa de si mesmo. Porque a gente sabe, irmãos, que não tem nada de bom em nós mesmos. A gente sempre tem que lembrar disso. Não existe nada de bom em nós mesmos. Se há algo de bom que nós possamos manifestar, é algo que vem do Senhor, vem de Deus. Né? Ele é quem nos dá, para que possamos, assim, digamos assim, retransmitir ou transmitir isso para os outros. É a gente refletir a glória do Senhor, refletir essa luz que emana do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, é uma coisa assim que é bem séria, e a gente tem que estar bem atento a isso, tá? Então, Absalão aí ficou empendurado pelos seus cabelos, de que tanto ele se orgulhava, e foi assim capturado. Volte comigo. Preparações foram feitas para o seu retorno, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. Agora, novamente reconhecido por todos como rei em Israel, Davi agiu como tal ao dispor das vidas e posses de seus súditos. Ele ofereceu recompensa, ele ofereceu recompensar a Barzilai: passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Barzilai tinha servido a Davi quando estava além do Jordão. Davi queria ter Barzilai ao lado dele para sempre. Vendo seu estado real, abençoado com o favor do ungido do Senhor, comigo era o que ele desejava para Barzilai. Essa recompensa foi muito apropriada. Barzilai não tinha trabalhado com qualquer visão de recompensa, embora ele merecesse isso. Ele pensou no rei, em sua rejeição, e fez o possível para socorrê-lo. Ele também tinha vindo para honrar a Davi, que agora retornava à sua capital. Mas estar na corte não era adequado a tal homem, pois sua idade proibia seu desfrute dos prazeres da casa do rei. Quanto à recompensa oferecida, Quimã, seu filho, poderia acompanhar Davi. Ele desejava ficar e morrer entre seus próprios parentes. Deixa voltar o teu servo,
e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã, que passe com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então aí o Barzilai, né, interessante isso, né, porque o Barzilai, ele se dedicou ali ao rei Davi na sua rejeição, né, e serviu ao rei Davi em sua rejeição, mas ele não tinha, né, em vista nessa disposição dele para com o rei Davi, e estar ao lado do rei Davi, ele não tinha em vista nessa sua disposição algum prêmio futuro, né? De poder desfrutar, então, depois de todas as regalias, de todas as beneficências da corte real. Ele não tinha em vista isso. Ele tinha em vista apenas, né, ao rei como ungido de Deus e aquele a quem ele servia de coração, com toda a disposição. Então, quando o rei Davi chama ele para morar lá em Jerusalém, estar lá ao lado do rei, na corte lá real, ele já um homem já de idade já avançada, ele preferiu ficar na terra dele mesmo e morrer lá na terra dele, ser sepultado entre os parentes deles. E aí manda o filho dele aí, Quimã, para estar ao lado do rei Davi. Mas o que a gente vê aí nesse relato, né, é um servo com um coração despretensioso, desprendido, e sem estar mirando alguma recompensa que não a de estar servindo ao seu Senhor com dedicação, com amor, né, e com afeição. Ou seja, para ele era o suficiente a alegria de ver o rei voltando para Jerusalém e retornando, né, ao devido lugar dele lá, como rei sobre Israel. Tudo isso, né, irmãos, a gente faz, né, aquele pensamento e nos ensina também, né? Como é que está o nosso coração, muitas vezes, né, para o nosso Senhor Jesus? Que, né, nos falado, por exemplo, na palavra do Senhor, que nós teremos também recompensas pelas obras que a gente faz aqui. São chamados galardões. Mas nosso coração, ao servir ao Senhor, deve estar, nossos corações, nossa mente deve estar, ao fazer as obras para o Senhor, ao servir ao Senhor, né, colocados nesses galardões, que a gente sabe que nós vamos receber do Senhor, ou, né, os nossos corações, a nossa mente devem estar colocados na própria pessoa do Senhor Jesus, né? Nessa pessoa, nós temos esse Senhor que nos ama, que cuida de nós, que nos salvou. É essa pessoa. Então, o galardão, ele existe, esse prêmio, ele existe, né? E a gente sabe que é uma coisa que o Senhor quer dar e que é boa, né? Mas mesmo que a gente não receba nenhum galardão, nenhum prêmio, mas se a gente estiver lá com o nosso Senhor, não é muito melhor, né? Muito mais importante a gente estar hoje e depois, né? E sempre eternamente com o nosso Senhor Jesus. Então, está nos falando disso aí também, né? Claro que quando a gente fala do galardão, porque a palavra de Deus fala assim, é porque o Senhor, o nosso Deus, tem muito mais para dar para nós do que a gente possa imaginar, né? Do que a gente possa imaginar. Às vezes a gente fica limitando, né, o nosso Deus segundo os nossos pensamentos, os nossos entendimentos.
E a gente vê lá na palavra de Deus que fala que ele tem muito mais para nos oferecer, para nos dar, do que a gente possa imaginar ou pensar. Então, nesse trecho aí, né, o Barzilai, né, ele serviu ao rei Davi com essa despretensão, vamos dizer assim, de estar recebendo algo a mais ou além para seu próprio benefício, seu próprio prazer. O prazer dele estava no prazer de ver o seu rei, né, de novo assim, reinando e de volta ao seu lugar, né, de habitação, vamos dizer assim, né, que era em Jerusalém. Faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Continuando aqui a leitura. Os irmãos e irmãs, está tudo tranquilo aí com a leitura? Tá dando para entender, né? Porque o contexto está dentro dos capítulos lá de 2 Samuel, do capítulo 15 ao 18, que fala dessa rebelião de Absalão, né? É uma história boa, os irmãos depois podem ler, né? E aí compreender mais toda a história, né? Ali contada, relatada ali na palavra de Deus, né? Que é muito bom, é de ensino para nós. Então está dentro desse contexto aí, tá? Então, faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Quem poderia recusar um pedido tão comovente? Ao que disse o rei. E o rei disse: Quimã passará comigo, e farei para ele o que bem te parecer. E tudo o que exigires de mim, isso eu farei por ti. Faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos, foi a oração de Barzilai. Farei para ele o que bem te parecer, foi a promessa de Davi, indo além do modesto pedido de seu servo. E mais do que isso, Davi disse que ele havia conquistado os ouvidos do rei. Que lugar era esse para se ocupar? Honra, riqueza e posição não são nada comparadas com isso. Estar com o rei era o desejo de Davi para ele. Ter o ouvido do rei era aquilo de que Davi agora lhe assegurava. Assim se separaram, mas não antes de Davi beijá-lo e abençoá-lo, e isso do lado direito do Jordão. Quando ele fala isso do lado direito do Jordão, irmãos, é porque é do lado já dentro das terras de Judá, né? Ou seja, o outro lado seria já o deserto, né? Lembra que quando o povo de Israel chegou para tomar posse da terra, vindo do deserto, eles tiveram que atravessar primeiro o Jordão? Então, e o Jordão, né? Lembra que o rio se abriu e eles passaram em seco ali e tal. Então, quando eles vinham do deserto, então, atravessaram o Jordão, entraram na Terra Prometida. Então, quando está falando aí que Davi o beijou e abençoou, né? Isso do lado direito do Jordão. Isso, ou seja, dentro já da Terra Prometida e não no deserto, onde Davi tinha, né, atravessado, fugindo de Absalão e, né, onde houve também depois a batalha lá, a luta. Mas agora Davi já estava de retorno, de volta à terra e como rei. E assim ele
beija e abençoa a Barzilai, que ficou ao lado dele. O rei nunca esqueceu. Com o tempo, Barzilai morreu. E talvez essa cena e tudo relacionado a ela tenha sido apagado em pouco tempo da lembrança de muitos em Israel. Havia, no entanto, um coração do qual a lembrança do serviço de Barzilai nunca foi apagada. O rei nunca se esqueceu, e Salomão, seu filho, deveria sempre se lembrar disso. Ocupado após seu retorno, como estava Davi, com muitas preocupações importantes, ele, em seu último suspiro, falou ainda deste serviço em Maanaim e recomendou os filhos de Barzilai aos cuidados especiais de Salomão. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 2, verso 7. Diante de Davi e Salomão, que são tipos do Senhor em seu trono, os filhos de Barzilai tinham um lugar não de distância, mas de distinta proximidade, pois comiam pão à mesa do rei e banqueteavam na presença do rei. Enquanto Davi viveu, este serviço nunca foi esquecido. Nem enquanto Salomão reinou, caiu no esquecimento. Davi, como rei, havia determinado tudo. Salomão, que subiu ao trono sem a morte de Davi, foi encarregado de continuar isso. A fidelidade ao ungido do Senhor, em um tempo de deserção geral, nunca seria esquecida. Tal devoção nunca deixaria de ser retribuída. Então, lembrando de novo, né, daquilo da questão dos galardões, né, que a gente estava comentando, a gente vê como o Senhor ele se alegra em dar, né, vamos dizer assim, em premiar. E aí é um exemplo para nós, é um ensino aí para nós disso aí. Nessa história aí de Barzilai, do rei Davi, e de como, mesmo depois da morte do Barzilai, né, o rei Davi sempre se lembrou dele, e por isso, né, os filhos dele, aquela parentela dele ali, podia, então, estar sempre na presença de Davi. E isso foi também passado para o rei Salomão, que é um tipo do Senhor Jesus, tá? Do reinado do Senhor Jesus, o reinado de Salomão, no milênio, né? No milênio. Porque aí, na época de Salomão não tem inimigos, né, para combater, e ele então se dedica então plenamente ao reino. Ele que no reinado de Salomão é que é construído o templo, e que a maior prosperidade, né, e onde o reino se torna mais poderoso foi durante o reinado de Salomão, né? Durante esse reinado. Então, isso é uma figura, né, do reinado do Senhor Jesus Cristo durante os 1000 anos após a tribulação, né, que o Senhor vai estabelecer esse reino de 1000 anos aqui na Terra. Continuando, Jefferson, acho que dá para ler ainda mais um trecho, né? São 9h23. Vamos lá. Dá sim. Dá para concluir.
até que o reino. Por quanto tempo a lembrança de tudo isso durou? Atestada pela recompensa dada a Quimã, o filho. Enquanto durasse o reino em Judá, por todo o tempo haveria uma testemunha da aprovação do rei para tal conduta. Pois Davi não somente deu a Quimã um lugar diante dele, mas ele lhe designou uma porção na cidade que o rei nasceu. Veja Jeremias 41, 17. Pode abrir aí, Jefferson, a gente vê Jeremias 41, 17? Rapidinho. Jeremias 41, 17. E partiram, indo habitar em Gerut-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito. Então aí a gente está vendo a cidade, né, ou a porção lá de terra, que se tornou uma cidade, né, que Davi deu a esse Quimã, que era o filho de Basilai. Para eles estarem sempre próximo ao rei, né? Por isso que fala assim, que está perto de Belém. Belém é a cidade de Davi, né? Onde já Davi nasceu. Barzilai era da tribo de Gade, mas Quimã tinha desde então uma porção em Judá. E até que o reino de Judá foi terminado pelo cativeiro babilônico, a porção de Quimã, perto de Belém, foi uma testemunha. Desculpe aí, irmão, alguma coisa estourou aqui na minha cozinha, depois eu vou lá olhar. Não sei se vocês ouviram. Eu acho até que sei o que foi. Espera um pouquinho. Eu fui o primeiro a correr, ué. Pronto. Você chegou a ouvir o que eu falei? Não, não vi não. O que foi? Eu fui o primeiro a correr. Rapaz, sabe o que foi? Vocês não vão acreditar. Eu antes de iniciar a reunião, tinha botado 2 ovos para cozer aqui, para depois da reunião eu comer. Os ovos explodiram, que eu esqueci. Simplesmente os 2 ovos explodiram. Ai, ai, viu? É isso aí, né? É casa de solteiro, é assim. Vamos lá. Onde foi que eu estava mesmo, Jéssica? Eu até me perdi agora. Desculpe aí, irmão, viu? Vamos lá. E até que o reino de Judá foi terminado pelo cativeiro babilônico, a porção de Quimã, perto de Belém, foi uma testemunha constante da fidelidade de Barzilai e do reconhecimento de Davi a respeito dela. A aplicação de toda essa história é clara e entendemos o motivo pelo qual ela tem sido preservada. Nada pode impedir o Senhor Jesus de recompensar como ele desejar. Todos os que o seguiram em sua rejeição, e ninguém sofrerá injustiça naquele dia. Ele o confessará diante de seu Pai e diante de seus anjos. E a companhia dos santos celestiais que o serviram enquanto esteve ausente estará com ele nas alturas. Assim como aqueles da terra estarão diante dele quando ele reinar sobre a casa de Jacó para sempre. Será descoberto que ele esteve em seus pensamentos, eles estarão diante de sua face quando ele tomar para si o poder
e reinar. Muito bem. Então é isso aí, né, irmãos? Isso aí ele está falando exatamente do estabelecimento do reino milenal do Senhor Jesus. E quem vai estar lá ao lado do Senhor Jesus nesse dia? A igreja, né? A igreja que é formada por todos os santos celestiais, que é formada por todos os verdadeiros crentes hoje, certo? Todos os verdadeiros cristãos hoje, né? Vamos fazer parte aí dessa companhia que é chamada pela palavra de Deus da noiva de Cristo, que vai ser a esposa do Cordeiro, né? Quando houver assim a boda lá no céu. Então, o Senhor, ele quer e ele vai recompensar, né, a fidelidade dos santos, né, nesse tempo, né, nesse período em que nós estamos aqui, nessa caminhada de fé aqui, onde o Senhor é rejeitado. Né? O Senhor é rejeitado, o rei que foi rejeitado pelo seu povo, né? E o Senhor e verdadeiro Deus que é rejeitado pelo mundo. E nós, né, entendemos, graças à fé que foi colocada em nosso coração, e essa salvação que foi nos dada, que ele é o verdadeiro rei, vamos dizer assim, sobre Israel lá, né? Que hoje Israel não tem, e não recebe como Messias, e entendemos que ele é o nosso Senhor e verdadeiro Deus. E assim nos posicionamos, né, ao lado desse Senhor rejeitado. Né? Não por causa da recompensa, como Basilai ali, mas porque, né, por causa dele, da pessoa dele. Mas ele, com grande amor e bondade e graça, ele quer recompensar. E ele vai, assim, recompensar, né, aos santos, assim, naquele dia, quando estivermos lá com o nosso Senhor. Tá bom? Por isso que ele fala muitas vezes ali nas cartas, né, às igrejas, em Apocalipse 2, 3, capítulo 2 e 3, ele fala sempre, né, ao que, no final de cada carta, ele sempre fala da recompensa ali no final daqueles que se mantêm fiel, se mantêm, né, firmes na fé, né, apesar de todas as circunstâncias mais e contrárias ali em que os cristãos possam estar passando. E ele fala sempre da recompensa, porque ele quer, assim, dar, quer recompensar, quer premiar, vamos dizer assim. Por causa desse grande amor dele, né, por nós. E assim a gente está ao lado do nosso Senhor Jesus, ou temos os nossos corações nessa pessoa, e conhecemos quem ele é, e queremos estar assim sempre com o Senhor, né, por causa dele, pelo que ele é, pelo que ele fez por nós, pelo que eles todo o seu grande amor e graça, que nós entendemos que só vem dele, né? Só vem dele, só podemos encontrar nele. Então, assim, nós devemos estar com esses pensamentos, os nossos corações, assim, voltados para essas coisas, tá bom? Bem, são 9h30, a gente vai estar aqui concluindo nessa leitura. Na próxima reunião, a gente vai continuar desse tema aí, galardões e coroas. Né? A gente até comentou, né, durante a leitura aqui, né, sobre galardões. Existem os galardões e existem as coroas também, né, que são prêmios que são dados aos santos, assim, né, que é falado na palavra de Deus aí no Apocalipse ali, no capítulo 2 e 3, e nas epístolas também é falado sobre essas coroas e sobre os galardões, tá bom? Aí na próxima reunião a gente vai continuar essa leitura falando desses temas aí, ok?
Tudo tranquilo, irmãos? Ai, eu tava pensando nisso agora, irmão. O irmãozinho tá falando aí do cheirinho do ovo. Eu tô sentindo aí que o cheirinho do ovo impregnou a casa toda, cheiro de ovo queimado. E o irmão José Nilton falou uma coisa que eu tava... Você já deve ter passado por isso, então, Nilton, por tá sabendo. Ai, ai. É isso mesmo, né? Agora eu vou ter que cozinhar mais 2 ovos ali para poder comer. Bem, irmãos, tudo tranquilo aí? E vamos estar encerrando. O irmão Jefferson tirar o print aí, galardões e coroas para a próxima reunião. Acho que é amanhã mesmo, né, Jefferson? É isso aí? Continua amanhã? Não, amanhã é dispensação. Amanhã, Dispensações. amanhã Segunda e terça que é a história da igreja. E hoje, a revista O Cristão. É. Então, para a próxima quinta, a gente continua de galardões e coroas. Tá bom? Eu já está agradecendo, Jefferson, para a gente encerrar. Eu vou parar aqui a gravação.